Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e Salvador esteja com cada um de vós, amém? Amém. Quero que todos sejam muito bem-vindos a este culto, que o Senhor Jesus possa falar aos nossos corações, possa encher o nosso coração, os nossos corações de alegria, de paz. Amém. Que nesta noite você possa regozijar no Senhor, esconder nos braços dele, porque ele é nosso refúgio, ele é nossa fortaleza, Amém. ele é socorro bem presente na hora da angústia. E eu quero louvar ao Senhor por mais esse dia. Que nessa noite Deus possa falar grandemente aos nossos corações. Esteja aí com o teu coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Esteja com os teus ouvidos inclinados para ouvir a voz do nosso Deus. Amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Vamos juntos buscar a face do nosso Deus. Você que puder estar aí compartilhando esse vídeo, para que outras pessoas também possam ouvir essa mensagem juntamente conosco, para que outras pessoas possam ser alcançadas, abençoadas, restauradas, transformadas pela palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que muda a história, é a palavra do Senhor que liberta, que transforma. Aleluia! Se você confessou o Senhor Jesus como o seu único e salvador da tua vida, aleluia, que você possa ser esse evangelista nessa noite, aleluia, através dessa mensagem, alcançar outras pessoas. Amém, queridos? Quero que você feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai amado e Pai querido, diante, Pai, da tua grandeza, Senhor, nós somos, ó Pai, infinitamente gratos, ó Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, Senhor, por nós, ó Pai. Espírito Santo, tu és muito bem-vindo no nosso meio. Pai, opera, Senhor, em cada coração, Pai. A cada irmão e irmã que está, Senhor, ouvindo essa mensagem, Senhor, nesta noite. Que tu possa, Senhor, vir de encontro a esses corações. Que tu possa trazer alegria, que tu possa trazer paz a esses corações. Que tu possa trazer força, renovo. Que tu possa, Senhor, falar grandemente, Pai, a esses corações, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, Pai, com os nossos ouvidos, ó Pai, abertos para ouvir a Tua voz, ó Deus. Sim, meu Deus. Que, Pai, cada palavra, Senhor, nós possamos guardar na tábua do nosso coração, Pai. Amém, Jesus. Pai, receba, Pai, a nossa oração, Pai. Receba nosso louvor nesta noite. Amém, meu Deus. Pai, receba, Senhor, Senhor Jesus, a nossa adoração, Pai. Amém, meu Deus. Pai, se estiver alguém chorando, Pai, que tu possa consolá-lo nesta hora. Amém, meu Que tu Deus. possa ir, Pai, aonde, Pai, eu não posso chegar, Senhor. Sim, Pai, sim. que o Senhor possa ser, Pai, Senhor, o bisturi para curar, para abrir a ferida, para fechar, Senhor. Amém, meu Deus. Para que essas vidas possam, Pai, ser curadas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoe este culto, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Senhor, também através, Pai, da letra do louvor, Senhor, possa falar aos nossos corações, ó Pai. Meu Deus. Pai, o Senhor Nossa, tem liberdade, Senhor, para agir, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus. Cura, Pai, os enfermos. Sim, meu Cura, Pai. Senhor, aqueles que estão desenganados. Amém, meu Senhor, Deus. esteja ali, Pai, no leito da UTI, Senhor, Sim, segurando meu a Deus. mão, Pai, daqueles que estão, Pai, partindo, Pai, deste mundo, Senhor. Pai, segura na mão Em dos nome de familiares. Jesus, meu Deus. Pai, se no dia de hoje, Senhor, alguém perdeu, Pai, um ente amado e querido, que tu possa consolá-lo, Senhor. Amém, meu Deus. Que tu possa fortalecê-lo, Glória Espírito ao teu Santo nome, de Deus. Jesus. Em nome do amado Jesus Cristo, que nós oramos nesta noite. Amém, Jesus. queridos? Amém. Nessa noite você possa aí se regozijar na presença do Senhor. Amém? Quero, primeiramente, vamos estar louvando um louvor
e nos alegrarmos, porque Deus Ele é maravilhoso, porque Deus é o Criador de tudo, Ele é bondoso, misericordioso, justo e santo. Amém? Vamos nos alegrar no Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Vem, Senhor, com alegria sobre nós. Espírito de Deus nos ungiu para proclamar boas novas aos quebrantados de coração. Nos ungiu para curar nossas vidas e libertar. Aleluia, Deus. Os que estão tristes vencerão. Sejam todos bem-vindos aí. Que a alegria do Senhor possa visitar o seu coração. Ora, ao invés de cinzas, pra glória do Senhor, óleo de alegria, vestes de louvor. Ora, ao invés de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Traz a tua alegria, Senhor. A primavera já chegou, já se ouve a voz de Deus. Aleluia, Deus. Sim, a chuva cairá, e novo restituirá. O que semeou com lágrimas colherá. Olhos de alegria, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Olhos de alegria, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Pra glória do Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, venha com alegria sobre nós, ó Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos chamado, Senhor, para pegar, Senhor, as boas novas, ó Pai. Aleluia, Deus. Vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, Aleluia, Deus. pra glória do Senhor. Pra glória do Senhor. Glória do Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito Deus. Glória a Deus. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, fala: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverai na oração. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aleluia. Então a palavra do Senhor fala que nós temos que nos regozijar no Senhor. Aleluia. Aleluia. Ser pacientes no momento da tribulação, confiar no Senhor, esperar no Senhor, porque aquele que confia no Senhor certamente será abençoado, será protegido, o Senhor vai guardar, vai livrar de todo mal. E ele fala que nós temos que sempre perseverar na oração. Aleluia, que você possa sempre perseverar orando, crendo nas promessas, independente do que os seus olhos estão vendo, você acreditar e confiar que Deus está no controle de tudo. Amém, queridos? Aleluia. Quero já agradecer ao Senhor
pela rica oportunidade, né, que o Senhor nos deu de estar esses dias, né? Os irmãos sabem que esses dias nós passamos por momentos difíceis, momentos de dor, mas o Senhor esteve aqui conosco. Quero agradecer todos os irmãos que estiveram aí orando pela vida da minha sogra, orando pela cura, orando para que Deus fizesse o melhor na vida dela. E nós, como a família, né? Nós queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram aí orando, deixando uma palavra de conforto, de consolo. Aleluia! Nós sentimos esse calor, esse amor de todos os irmãos, de todos os familiares, amigos. Aleluia! Isso nos fortalece bastante, né? Sabendo que a nossa vida aqui ela é passageira. Sabemos que muito em breve todos nós vamos estar diante de Deus. Aleluia! E eu quero mesmo agradecer a todos os irmãos que estiveram ali conosco no velório da minha sogra, estiveram ali dando um ombro amigo, com muito carinho, com muito amor. Que Deus abençoe grandemente vocês, por tudo que vocês têm feito, né? Somos um corpo e cada corpo ele tem uma função, né? O corpo ele é dirigido por vários membros e cada membro tem uma função, né? E eu tenho certeza que você que não pôde estar ali conosco, você esteve ali orando pelas nossas vidas, estiveram aí orando pela vida da minha sogra, e hoje é com muita alegria que eu falo que a minha sogra, eu tenho certeza que está com o Senhor, Amém, está ali com o Pai, aleluia. E eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de ter cuidado dela ter passado esses dias aqui conosco. E eu sou grata a Deus por tudo, pela minha família, pelos amigos, pelos irmãos, pela Igreja de Cristo, por todos os cuidados do Senhor. Aleluia. Que você que ainda não faz parte da família de Cristo, você que ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida, confesse a Ele, seja filho, porque todos nós, antes de conhecer o Senhor, de confessar o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós somos criaturas, feituras de Deus, mas a partir do momento que nós confessamos a Ele, nós somos chamados de filho, temos esse privilégio, né, de ser chamados de filho. Então, essa palavra que eu quero deixar para o coração de vocês, para que vocês possam regozijar no Senhor, se alegrar no Senhor. Aleluia. Sabemos que o choro, ele vem nas nossas vidas, mas Jesus nos deixa bem claro que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós podemos chorar hoje, mas a alegria vem pela manhã, sabendo que o Senhor está em todo o tempo conosco, em meio das tribulações, em meio da alegria. O Senhor está sempre conosco, nos ajudando, nos fortalecendo sempre. Aleluia. Eu quero deixar o meu abraço, todo o meu carinho para vocês que estiveram aí na intercessão, na oração. Aleluia. E eu sou muito grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Amém. Pelo chamado que Deus tem na minha vida, na vida do meu esposo, de anunciar esse evangelho do Senhor para todas as nações, para todos os povos. Aonde essa mensagem chegar, eu tenho certeza que Deus vai restaurar, vai curar, vai salvar muitas pessoas. Então somos privilegiados por Deus ter nos escolhido, aleluia, por o Senhor ter nos aceitado como filhos dele, de poder anunciar o evangelho de Cristo para as nações, para aqueles que estão cativos, para aqueles que estão presos, aqueles que estão doentes, aqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Que você possa ser esse homem, essa mulher que vai levar o Evangelho de Cristo para outras pessoas também. Amém. Amém, Deus. queridos? Glória ao teu nome, Jesus. Louvo a Deus pela vida de vocês.
teu nome, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Deus. Senhor. Eita, Deus. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Aleluia, Creio, Deus. Deus. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está Aleluia, na Deus. palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, Que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Deus. Todavia me Oh, Deus, todavia, Senhor, nos alegraremos em Ti, Senhor. Não importa as circunstâncias, Senhor. Não importa a tribulação, Senhor, nós vamos nos alegrar em Ti, Senhor. Uma noite mais alegre.
Senhor. Oh, Tu és Aleluia, bem-vindo, Deus. Deus, bendito Deus. Santo, 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 Tu és santo, ó Deus. Aleluia, Tu és Deus. grandioso, glorioso, Oh, majestoso. Senhor, glória ao Teu nome, Tu Senhor. és, Pai, o nosso príncipe. Tu és o nosso rochedo, Senhor. Aleluia, Tu és a nossa esperança. aleluia, Jesus. Santo, santo como Tu. Tudo que eu quero é ser livre, livre pra Te servir. De todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da Tua vontade. De todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da Tua vontade. Aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou, não terminou, não terminou, não. Aquele que começou a boa obra em minha vida não Vai terminar, Senhor. Creio, Deus. Meu que não terminou, mas Você vai concluir, Senhor, a Tua boa obra. Louvado seja Teu nome, Senhor. Santo como Tu. Tudo que eu quero é ser livre, livre pra Te servir. Todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da Tua vontade. De todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da Tua vontade. Aquele que começou a boa obra em minha vida, oh, não terminou, não terminou, não terminou, não, 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 não. Aquele que começou a boa obra em nossa vida não terminou, não terminou, eu creio, Deus. Aleluia. Aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou, não terminou. Aleluia, Aleluia, Deus. Senhor. Aleluia. Ele que começou a boa obra em nossas vidas não terminou, não terminou, não terminou, não, não, não. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas não terminou, não terminou, não terminou. Não terminou, mas eu creio, Senhor, Tu vai terminar, Tu vai concluir, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus, bendito é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso, né? Quando eu me lembro assim que mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio à enfermidade, né? Eu pude contemplar, né? Os cultos a gente estávamos fazendo aqui online, aqui de casa, e eu cuidando aqui da minha sogra, ela lá em cima, sempre participando do culto, mesmo
mesmo enferma, mesmo passando por tribulação, ela estava lá aplaudindo ao Senhor, se alegrando, regozijando no Senhor, confiando no Senhor. E isso nos dá alegria, nos dá força, nos dá fé, saber que mesmo em meio às tribulações, nós temos que nos alegrar no Senhor. Nós temos que se regozijar no Pai. Aleluia. Jamais abandonando a nossa fé. Muitos, quando começam a passar por tribulação, por enfermidade, por desemprego, por tribulações, abandona o Senhor, mas ela não, ela esteve ali presente com o Senhor, acreditando, confiando que Deus estava no controle de tudo. Aleluia. E isso, igreja, serve de exemplo para mim e para cada um de nós, para você que está aí nos ouvindo. Aleluia. Tantas pessoas passando por dificuldades tremendas, mas mesmo assim não larga a cruz. Ele vai até o fim segurando a cruz, perseverando no Senhor. Aleluia. Que nós possamos a cada dia mais buscar ser menos, aleluia, murmuradores, agradecer mais ao Senhor por tudo. Aleluia, agradeça o Senhor pelo fôlego de vida, pela sua saúde, pela tua casa, pelos seus filhos. Aleluia, agradeça o Senhor com tudo. Regozije no Senhor. Aleluia. Não deixe só para agradecer ao Senhor só nos momentos de alegria, de abundância. Aleluia. Mas seja grato ao Senhor quando tudo parece estar difícil, quando as portas se fecharem, quando o desemprego vier. Que você possa se alegrar no Senhor em todo o tempo. Aleluia. Amém, queridos? Amém, que você Deus. Possa nessa noite ficar com a paz do Senhor, com a alegria. Quero já passar a oportunidade para o pastor. Ele vai estar trazendo uma mensagem aos nossos corações. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar grandemente ao seu coração, ao meu coração, como tem falado com o coração dele nesta noite. Amém? Amém. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém? Obrigado a todos vocês que estão aí conosco, os nossos amigos, irmãos. Amém? A Cleide que está aí nos ouvindo. Muito obrigado a vocês todos que estão aí ouvindo essa palavra, cultuando ao Senhor conosco nesta noite. Nessa noite aqui conosco está uma noite de chuva, de frio. Eu creio que aí na Paraíba vai estar quente, mas que o Senhor possa estar aí conosco. Independente se está frio, se está calor, que o Senhor possa estar conosco aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém, meus queridos? Amém. Desde já eu quero agradecer a presença de todos, agradecer o carinho, o amor que todos vocês têm conosco, né? Que Deus os abençoe grandemente nesta noite. Que Ele continue falando conosco, não só através dos louvores, mas também da sua palavra santa e gloriosa. Amém. A pastora já comentou aqui, né? Agradeceu a todos os irmãos que oraram pela minha mãe. Pela nossa tristeza, ela não está mais entre nós, está no Senhor, mas está com o Senhor, então tem festa no céu, tem alegria no céu. Porque mais um salvo que está com o Senhor. Então nós temos que nos alegrar aqui, o nosso luto, nós temos o nosso luto, a nossa tristeza, mas o Senhor que renova as nossas forças, a nossa alegria. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, mas também se alegrarmos com os que se alegram. Nós já choramos, muitos choraram conosco, mas vamos se alegrar com aqueles que estão alegres também. E esta noite é uma noite de alegria, porque nós vamos ouvir a voz do Senhor. É uma noite de alegria porque eu creio que Deus vai falar conosco, trazer ânimos, porque nós sabemos que é o fim de todos, é a nossa morte. Todo aquele que nasce, um dia vai morrer. Porém a nossa alegria, enquanto estamos aqui, vivemos bem, em união, em unidade, em amor, cuidando uns dos outros. Amém. Enquanto nós podemos cuidar, nós vamos cuidar. Porque quando partir um irmão, o que deve ficar dele é a alegria, são os bons momentos que vivemos,
são as boas lembranças. E nesses dias eu tenho recebido muita mensagem de carinho, de amor. Todos nós aqui em casa, o meu pai tem recebido muitas ligações, né, de pessoas falando do quanto a minha mãe foi querida aqui, o quanto ela amava as pessoas, o quanto ela amava estar na presença do Senhor, o quanto ela tinha esse carinho por todos os irmãos, por os amigos. Então isso nos conforta, isso nos dá força para caminhar, para continuarmos. E foi esse legado que minha mãe deixou, e eu tenho me esforçado para deixar esse legado também, para quando nós não estivermos mais aqui, que pelo menos o nosso nome venha a ser lembrado de pessoas, né, que podemos fazer algo por alguém que precisa, orar por alguém que precisa de uma oração, visitar o órfão, a viúva, o necessitado, que nós vemos todos nós, não só eu, que nós vamos ser exemplo na terra, né? Minha mãe não tinha nenhum cargo na igreja, não era pastora, não era diaconisa, mas ela tinha uma grande missão, né? Ela tinha uma grande missão que era uma coluna da igreja, né? Que acolhia os irmãos, que acolhia a igreja, que quando a igreja não tinha condições de pagar um templo para nós nos reunirmos, a casa dela foi o templo onde nós nos reunimos por muitas vezes, e era a alegria dela abrir a casa para os irmãos. A casa dela ficava que não cabia, as pessoas ficavam pelo lado de fora, na janela, assistindo o culto, e quando acabava ela fazia aquele banquete, né, café, bolo, ela fazia de tudo para dar do melhor para quem vinha lá ouvir a mensagem do Senhor. Ninguém saía de lá sem um chazinho. Ninguém saía de lá sem tomar um chá, um café, comer algo. E quando as pessoas iam embora, nós continuávamos lá, e ela ficava regozijando, falando que era um prazer ver aquele povo todo ali, que a igreja do Senhor ia continuar, e continuou na casa dela, até que Deus, né, os irmãos reunidos, Deus nos deu condição, nós podemos alugar um salão e voltarmos para o salão, e ali nos reunimos juntos. E nesses 2 anos, né, de pandemia, minha mãe, eu sempre falei, né, que ela era uma das poucas pessoas que não saía de dentro de casa para nada, né? Só ficava ali na quarentena, ela e meu pai, e não ia para o culto, mas ela não perdia um culto. Todo culto ela estava lá online, nós passamos a fazer os cultos transmitidos aqui pelo Facebook, e ela não perdia um culto, né? Todo culto ela estava ali, firme, forte, né? Sempre dando a oferta dela, sempre dando dízimo, e perguntando se Deus estava dando tudo certo, se dava para pagar o aluguel, sempre preocupada com a igreja. E eu sempre dizendo para ela, não, mas fica tranquila, fica em paz, que Deus tem cuidado de nós, né? E se nós estamos de pé hoje é porque nós temos uma mãe, né, que nos incentivou a nunca desistir do Senhor, dizer que Deus era bom e que em tudo Deus cuidava de nós. Então foi ela que nos levou para a presença de Deus, através das orações dela, através dos meus irmãos que oraram por nós. Hoje nós podemos também ser coluna na casa de Deus, e que através de nós muitas colunas possam ser erguidas, para que, né, o amor de Deus possa alcançar a muitos. Não uma igreja de fachada, não uma igreja de uma placa, mas uma igreja de amor, uma igreja de cuidado, uma igreja que ama e que cuida, e que se torna uma só carne, porque em Cristo nós somos um só povo, uma só nação, somos o reino de Deus aqui na terra, né? O Senhor, Deus, quando envia seu Filho, foi para mostrar para ele que o reino de Deus
era chegado aqui na terra. Então hoje eu quero trazer uma palavra, quero que você acompanhe comigo. O tema nesta noite, desta palavra, ela está lá em Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 3, e o tema é uma só carne. Amém? Que você possa acompanhar a leitura comigo, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 19, do versículo 3 ao 8, está escrito assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido o que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui Jesus interrogado, irmãos, pelos fariseus, acerca do divórcio. Se era lícito, tentando pegar Jesus em alguma... Porque Jesus, ele amou o mundo de tal maneira, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para morrer pela humanidade. E Jesus era a expressão viva de Deus aqui na terra. Mas os judeus não aceitavam, os fariseus, os escribas, eles muito não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. Por mais que muitos se converteram, por mais que muitos se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus, também tinha muitos que não creram que Jesus era realmente o Filho de Deus. Agora eu pergunto, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida? Que só através dele nós alcançamos salvação? Você crê que Deus enviou Jesus? Esses homens que estavam interrogando aqui não criam que Jesus era o Filho de Deus. Por isso que eles o interrogaram acerca do divórcio. O que é que Deus dizia acerca do divórcio? E a resposta de Jesus, ele diz: vocês não têm lido o que está escrito desde o princípio? O que Jesus disse para eles? Vocês não têm lido o que está escrito desde Gênesis? Desde o primeiro livro, acerca do que Deus criou todas as coisas? Desde o princípio, desde Gênesis, Deus já havia dito. Então eles tentam pegar Jesus exatamente aí, porque Jesus disse que Deus havia dito que não era, que Deus havia feito o homem e a mulher, e que por esta causa o homem deixaria o seu pai e a sua mãe e se uniria à sua mulher, e os dois seriam uma só carne. E aí eles agora, para pegar Jesus, eles dizem: mas então por que Moisés deu carta de divórcio? Se você está dizendo que Deus disse que o homem tem que se unir à sua mulher e não se separar porque são uma só carne, por que Moisés autorizou ele se divorciar dessa mulher? Se Deus, no princípio, você está dizendo que nós não temos lido, e você leu, Jesus conhecia, irmãos, a palavra de Deus, porque ele estava com Deus
nós falamos aqui, né, quando nós pregamos a respeito do princípio, que desde o princípio Jesus já estava com Deus. Porque ele era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, mas ele se fez carne e habitou entre nós. E Jesus disse para ele: vocês estão me perguntando algo a respeito do divórcio, do homem se separar da mulher, e vocês não leram desde o princípio que está escrito? E eles dizem para Jesus: mas Moisés disse que nós poderíamos repudiar a nossa mulher. E Jesus responde para ele: mas por que Moisés autoriza isso? Por que Moisés dá carta para eles divorciar? Jesus disse: por causa da dureza do vosso coração. Por causa do coração duro do homem é que Moisés autorizou eles a separar da sua mulher. Sabe por que nós nos separamos muitas das vezes, irmãos? Porque nós endurecemos o nosso coração, nós temos as nossas dificuldades com as esposas e nós endurecemos o coração e não aprendemos a perdoar um ao outro e acabamos nos separando por motivos. E quando nós nos casamos, a Bíblia, né, diante das testemunhas, nós declaramos que na luta, na alegria, na doença, na tristeza, em todo o tempo nós devemos estar unidos. Nós dizemos isso diante de Deus, mas o nosso coração se endurece muitas das vezes e acabamos acabando com o casamento, acabando com aquilo que é a instituição maior que Deus criou, que foi unir o homem. E a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem, mas Moisés diz, né? Eles perguntaram e disseram para Jesus: mas Moisés deu autorização. Mas Jesus disse: Moisés deu, não foi porque ele quis, não foi porque ele achou bom isso. Moisés determinou por causa da dureza do vosso coração. Vocês endureceram o coração e se esqueceram daquilo que Deus havia falado desde o princípio. Sabe por que, irmãos, Moisés autorizou? Não foi porque Deus estava autorizando. Porque Deus não quer isso. Mas quando nós não fazemos a vontade de Deus, Deus nos entrega as nossas paixões. Quando Moisés assina, quando Moisés escreve dizendo autorizando, porque Deus está abandonando. Já que nós endurecemos o coração, então Deus diz: o que eu quero é isso, desde o princípio a minha vontade é essa, mas vocês não querem, então faça a sua vontade. Esse é o livre-arbítrio que Deus nos dá. Quando eu me caso com uma mulher, eu posso até casar pensando: se não der certo eu separo. E isso que acontece muito. Por isso que cada dia mais os casamentos se acabam. Porque a maioria das pessoas já casam pensando: se não der certo eu separo e caso com outra. Porque acontece, né? Quantas pessoas se casaram aí, se separaram e casaram de novo e deu certo? Mas é porque nós não conhecemos a vontade de Deus. Nós podemos até dizer que conhecemos a Deus, mas nós não conhecemos a plena vontade de Deus. Quando nós conhecemos a plena vontade de Deus, nós não queremos mais separar, não. Quando nós conhecemos a plena vontade de Deus, nós queremos ficar com a mesma pessoa até o fim, até que a morte nos separe. Porque essa é a vontade de Deus. Esse é o plano de Deus. Se eu me separar e casar de novo, irmãos, não é a vontade de Deus, não. É a minha vontade, a dureza do meu coração. É a dureza do nosso coração humano. Por isso que Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Por isso que Deus ele cria tudo. E ele cria o homem para ser a sua imagem e semelhança. Mas Deus também se arrepende de ter criado o homem e no seu coração ele diz que vai destruir o homem. De tanta maldade que estava no coração do homem, de tanto homem se afastar dele, de tanto homem dar mais valor à criatura do que o próprio Criador. Hoje a humanidade dá mais valor às coisas criadas do que aquele que criou todas as coisas. Porque muitos não creem que Deus criou tudo. Muitos não creem, a maioria não crê que Deus criou tudo.
também não estou aqui para contender com ninguém que não acredita. Nós não estamos aqui, nós que cremos em Deus, não viemos aqui para obrigar as pessoas a acreditar que Deus existe, que Deus criou todas as coisas. Cada um tem a sua própria opinião. O Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos, Ele cria exatamente todas as coisas e Ele dá esse livre-arbítrio, que se você não quiser crer nele, você pode viver a sua vida da sua forma, do seu jeito, crendo em criaturas, crendo nos astros, crendo no que você quiser. Você pode criar um Deus para você e crer nele, que Deus ele vai permitir que você assim viva. Mas Ele não vai deixar de ser Deus por isso. Por isso que quando Jesus interrogado aqui, e eles querem saber se realmente era filho de Deus, se realmente Jesus tinha a presciência de Deus, se conhecia toda a ciência de Deus, Jesus mostra para eles que conhecia. Porque Jesus sabia que lá em Gênesis estava escrito que Deus uniu, o homem não era para separar. E quando eles perguntam e dizem, mas Moisés não disse que podia, que ele deu carta? Jesus disse, por causa da dureza do coração do homem, do vosso coração, que Moisés autorizou. Mas Jesus volta a repetir, mas desde o princípio não foi assim. Por que no princípio? Porque no princípio Deus criou tudo. Desde o princípio Deus criou tudo e deixou as suas leis desde o princípio. Deus não muda as suas leis. Às vezes nós pensamos assim, o mundo está moderno, a igreja tem que se renovar, a igreja tem que mudar, né? Porque o mundo hoje é moderno. Tem muitos até pastores dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita. Muitos pastores que até são famosos, poderosos, dizem que a Bíblia tem que ser reescrita, mas eles se esquecem que Jesus disse que desde o princípio Deus já deixou, e o que Deus deixou desde o princípio não se pode mudar, não se pode alterar. E Jesus alertou sobre esses pastores que viriam dizendo que mudariam a palavra de Deus, a verdade em mentira, que queriam mudar a verdade em mentira, que ia alterar a verdade de Deus, mas Jesus disse, passarão os céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Se alguns pastores quiserem mudar a palavra de Deus para o seu próprio benefício, ou para um benefício de um grupo maior que anda com ele, que o serve, que eles estão carregando como sua propriedade, eles podem até mudar, mas a palavra de Deus está escrita desde o princípio e ela não será alterada. Desde o princípio Deus criou tudo e ela não será alterada. Se você no seu grupo religioso quiser alterar, fazer o que você quiser, você pode fazer. Porque Deus não vai te proibir de fazer. Mas Jesus disse, desde o princípio foi assim. Moisés autorizou, mas desde o princípio foi assim. Desde o princípio foi assim. O mundo pode até ficar moderno, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Sabe por quê? Porque ela não vai ficar ultrapassada, ela vai estar desde o princípio, mas ela vai sozinha, ela é atualizada. Por si só, o que ela falou desde o princípio, ela continua sendo a mesma hoje. Por isso que quando Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança, então Deus não era para destruir a humanidade, né? Porque ele criou, por que ele vai destruir aquilo que é a sua imagem e semelhança? E por que Deus enviou o dilúvio para destruir? Porque o homem tinha se voltado contra Deus, o homem tinha se esquecido de Deus, o homem estava fazendo só a sua vontade, então Deus o entregou às suas paixões. Então Deus se arrependeu e disse, eu vou destruir. Mas Deus olhou e viu que tinha um homem que ainda não tinha abandonado os seus princípios. E por causa desse homem que nós ainda estamos aqui. Por causa de Noé nós ainda estamos aqui, porque Deus olha e preserva ainda a humanidade através da família de Noé. Porque Noé ainda buscava Deus. Por causa de um homem e uma mulher que estavam unidos ali, que não se separaram, que continuaram com seus filhos, que os seus filhos geraram, continuaram gerando.
Então teve continuidade. Deus continua, mesmo ele destruindo a maldade ali, ele continua com o seu plano de aquilo que ele uniu, ninguém pudesse separar. Ninguém podia separar aquilo, ninguém consegue destruir aquilo que Deus cria. O plano de Deus ninguém consegue. Por isso que nós louvamos aqui, né, que aquele que começou a boa obra em nossa vida não terminou, porque ele ainda vai concluir. Nós estamos no processo, Deus está concluindo a obra em nós vamos até o fim. Nós estamos combatendo o bom combate. Até um dia nós acabar a nossa carreira, que nós estamos combatendo dia após dia. E no final guardar a nossa fé, não abandonar a nossa fé, não perder a nossa fé. Oh Deus, obrigado, Jesus. E Jesus disse: no princípio não foi assim. Desde o princípio. Sabe onde está escrito isso, irmãos? Lá em Gênesis, no capítulo 2, 24. Eu vou ler. Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz assim: por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aleluia. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, onde Deus cria tudo, está escrito. E Jesus disse: vocês não leram o que está escrito lá no princípio? Vocês não têm lido? Vocês vão me perguntar uma coisa que vocês deviam saber mais do que eu. Está escrito. Não tem que fazer pergunta. Às vezes eu converso com alguém, falo da palavra de Deus, aí continua a interrogação: mas por que isso? Onde está escrito isso? E eu respondo: está na Bíblia. Quer conhecer mais, você tem que buscar, tem que mergulhar, tem que se aprofundar, tem que conhecer a vontade de Deus. Porque aqui, toda a vontade de Deus está escrito aqui, ó. Você quer conhecer quem é Deus? Às vezes nós falamos que conhecemos a Deus, mas nós não conhecemos a Deus só de ouvir falar. De ouvir falar, nós conhecemos um pouco a Deus. Jó disse: eu conheci a Deus de ouvir falar. Agora, hoje, depois que Jó passou por tudo que ele passou, ele diz: agora eu conheço a Deus de andar com Ele. Você talvez conhece a Deus de ouvir falar, mas nós precisamos conhecer a Deus de andar com Ele, de ter experiências com Ele. Às vezes as pessoas dizem: mas você anda com Deus e alguém que você orou morreu? Isso é experiência com Deus. Porque o Deus que eu conheço, quando Ele cria tudo, não era para nós morrermos, era para nós vivermos a vida inteira no paraíso. Mas é por causa do pecado que foi gerado a morte em nossas vidas. Mas mesmo assim, Deus, Ele nos leva para morar com Ele depois da nossa morte aqui na terra. Nós vamos viver por um tempo aqui, 80, 100 anos, no máximo 100 e pouco, e nós vamos morrer. Mas a Bíblia diz que aqueles que conhecem a Deus, que andam com Deus, seus dias serão prolongados na terra. Vocês terão dias felizes. Ainda que não viva muitos anos, mas que tenham uma vida abençoada enquanto você está vivo. Tenha paz. Se você morrer mais jovem ou mais velho, o que vai dizer se você é um homem ou mulher de Deus é se você anda em paz, se você serve a Deus, se você anda com Deus. Nós temos que andar com Deus confiando nele, porque quando nós morremos, nós vamos continuar com ele. O apóstolo Paulo disse: olha, eu já estou prestes a partir daqui, e para mim é melhor morrer e estar com Cristo do que ficar vivo aqui. Mas se é a vontade dele que eu continue aqui ainda por amor de vós, eu ficarei aqui por amor de vós. Porque morrer para mim é ganho, é lucro. Viver é lucro quem está no Senhor. Morrer é lucro quem está no Senhor. Nós que vamos ficar, vamos sofrer. Mas os que vai é lucro.
Salomão, ele escreve e diz que melhor do que aqueles que vivem é aqueles que já morreram. Muito melhor do que quem está vivo é os que já morreram. E ele ainda continua dizendo, melhor do que ambos é aquele que ainda nem nasceu, porque não sofreu aqui na terra. Mas quando nascer, vai passar por lutas. Quando nascer, vai ter dificuldades. Mas aqueles que andar com Deus, terá a vida eterna. Amém, Jesus, eu creio. Então, essa palavra vem nos ensinar que quando nós nos unimos com alguém, nós vamos ter luta. Eu sou uma pessoa que já falei aqui muitas das vezes, né? Eu e minha esposa já se separamos muitas vezes, 5 vezes. Você diz, mas como você prega uma palavra dessa e já se separou tantas vezes? Mas foi antes de conhecer a Deus. Depois que nós conhecemos a Deus, nunca mais passou na nossa mente, veio na nossa cabeça esse pensamento de nos separarmos. E hoje nós vivemos felizes. E vamos viver felizes até que o Senhor nos separe. Como eu pude ver o meu pai e a minha mãe se cumprir essa palavra neles. Talvez você esteja pensando, o pastor preparou essa palavra porque a mãe dele morreu. Essa palavra já estava preparada há mais de mês. Nós preparamos sempre um mês antes, todas as palavras do mês. E essa palavra já estava preparada para este dia, para hoje, para esta quarta-feira. E era essa palavra, de uma só carne. E eu pude ver isso. Meu pai e minha mãe. Sempre que eu me separava da minha esposa, antes de nós conhecermos a Deus, nós nos separávamos, eles ficavam muito tristes. Minha mãe ficava muito triste, a minha sogra, meu sogro também. Era uma infelicidade para eles ver a nossa vida em desgraça, em destruição. Mas quando nós conhecemos ao Senhor, a nossa vida mudou. E nunca mais nós nos separamos, nem pensamos nisso. Eu digo com convicção, nós vamos viver até que a morte nos separe. E eu pude ver isso na vida do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe, meu pai casado com a sua primeira esposa, com 7 filhos pequenos. Meu pai perdeu a sua esposa, ela faleceu. E meu pai conheceu a minha mãe e ele pediu ela em casamento para cuidar daquele monte de criança, para adotar aquele monte de criança, 5 crianças pequenas. E ela já estava cuidando, né, dos seus irmãos, porque a mãe dela tinha morrido, ela era pequena também. E ela cuidou de todos os seus irmãos, né, cuidando deles, ajudando a cuidar. Ela conheceu meu pai e ela tinha que deixar de cuidar dos seus irmãos já maiorzinhos, né, de idade, já grande, já tinha cuidado deles. Agora tinha que largar aquela casa e cuidar de 7 crianças. Então minha mãe foi uma mulher que já casou, adotando 7 filhos para cuidar. E não bastasse ter 7 para adotivos, né? Ela teve mais 7 filhos, somos mais 7 filhos da minha mãe. E minha mãe cuidou dos 14. E teve até mais, mas alguns morreram crianças, né? Bebê. Outros já morreram adultos também. E aos 50 anos de idade, 50 anos de casado, meu pai e minha mãe, eu tive o privilégio de já tinha entregado a minha vida para Jesus, já tinha me convertido, eu tive o privilégio de fazer o casamento do meu pai e da minha mãe de bodas de 50 anos. Foi uma grande alegria, né? O filho mais novo dos homens, da minha mãe, né? Só teve mais as 2 mais novas, a Luciana e a Cássia, mais novas do que eu. Mas eu pude fazer o casamento deles de 50 anos. E minha mãe aos 76 anos agora, né?
que ela veio falecer. Eles já estavam com 55 anos de casado e o casamento deles, a morte os separou. Eles eram uma só carne até agora. E a morte os separou, como está escrito lá em Gênesis. E se repete aqui em Mateus. Até que a morte os separe. E eu vou viver com a minha esposa até que a morte nos separe. Ainda que venha muitas lutas, eu sei que virão. Passamos por luta com a minha mãe, já enfrentamos muitas outras. Estamos enfrentando outras lutas, outras tempestades. Mas nada abala o nosso casamento. Sabe por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E a minha mãe e meu pai deixaram esse legado para a minha vida, de exemplo. Porque primeiro eu vi o exemplo na vida deles, depois que eu vi a palavra de Deus. Mas eu comecei a viver isso quando eu conheci a Deus. Porque mesmo eu vendo o exemplo na vida do meu pai e da minha mãe, por não conhecer a Deus, eu não compreendia aquilo que meu pai e minha mãe viviam. Então, irmãos, que nós vemos, se você pensou em desistir, em separar da sua mulher, de seu marido, se você serve a Deus, pense 2 vezes, pense 3 vezes, pense 10 vezes antes de fazer isso. Porque não tem coisa melhor que servir a Deus e ter uma esposa amada do seu lado, que é a sua ajudadora. Eu tenho uma mulher que é uma ajudadora de verdade. Porque por mais que você olhe e diz, esse pastor ele tem muita fé, ele é muito forte. Como é que um homem pode ter tanta fé? Porque eu tenho uma mulher valorosa do meu lado que me sustenta, porque sozinho talvez eu não conseguiria. Claro que em primeiro lugar Deus, mas não basta ser só Deus. Como assim não basta ser só Deus, pastor? Porque ainda que Deus queira, e se nós não tivermos alguém do nosso lado e quiser, vamos ser destruídos. Porque eu já vi muitos casais, mesmo andando com Deus, serem destruídos. Então, por mais que Deus esteja em sua vida, uma boa parcela depende do homem, uma boa parcela depende da mulher. Não depende só de Deus, não. Porque você vê aqui que esses homens que estavam interrogando a Jesus eram homens e mulheres de Deus. Que mesmo servindo a Deus, Moisés, homem de Deus, autorizou eles se divorciarem. Sabe quando que é que um homem e uma mulher de Deus não vão se divorciarem? Quando o coração deles estiverem totalmente voltado para Deus. Porque se tiver dureza de coração, mesmo servindo a Deus, vão se divorciar, vão se separar, por causa de um ou do outro, ou por causa dos dois, por falta de entendimento, por falta de quebrantar o coração e respeitar e honrar um ao outro, por falta de honra. Talvez você possa dizer, pastor, eu me separei, mas não foi culpa minha, foi da minha mulher, ou foi culpa do meu marido. Eu não vim aqui para procurar quem é o culpado. Eu vim aqui para dizer que Jesus disse, não eu estou dizendo, Jesus disse que é por causa da dureza do coração. Então você quer um segredo, quer a chave para nunca se separar da sua mulher? Tenha um coração quebrantado. Tenha um coração grato a Deus, voltado para Deus. Se você tiver um coração voltado para Deus, se você estava pensando em separar, pode até haver separação, mas não vai ser por sua causa. Você não vai ser o causador da separação do seu casamento. Se alguém deixar o lar, não vai ser por sua causa, porque você vai ter o coração quebrantado. Se a sua esposa sair, ela saiu por causa do coração duro dela. Se você sair, é por causa do coração duro seu. Então aquele que tem um coração quebrantado não vai se separar mais. Não basta andar com Deus. Muitos que andam com Deus andam se separando e casando de novo. Pastor, casa, separa, né? E dá mau exemplo para os membros, para as ovelhas. Se é para ser um pastor para casar e separar, é melhor ser padre, né? Que pelo menos não casa. Padre não dá um mau testemunho para as ovelhas, porque ele não casa.
Ele pode dar mau testemunho em outra área, mas ele não dá um mau testemunho de separar da sua mulher e casar com outra. Deus quer que o homem se case, mas é para ir até o fim. Separou, porque ele não prestava, pastor, ele me batia. Aí é outro caso, né? Então é ele que tem o coração duro, que agride a mulher, que espanca a mulher. Mulher não é para ser agredida e espancada, mulher é para ser amada, cuidada, honrada. Ainda quando ela estiver te fazendo na TPM, com depressão, com raiva, brigando com você, você ainda assim tem que amá-la, suportar em amor, aguentar calado. Para quando ela melhorar, ela estiver disposta a ouvir, aí você fala. Quantas vezes a minha mulher está ali na TPM, brava, e eu fico como uma ovelha muda, como não tem nem língua para falar, eu fico só calado ouvindo. Mas depois nós conversa, né, amor? É assim que tem que ser. Por isso que ela está aqui do meu lado sorrindo, porque ela sabe disso. Tem que ter autoridade para dizer isso. Porque eu digo isso diante, não só de algumas pessoas, digo diante dela, diante das câmeras, diante do mundo. Porque Deus nos ensinou a viver assim. Porque antes nós éramos como animais, como um cachorro e gato que vive brigando. Hoje, nós temos paz no nosso lar. E eu creio que meu pai vai continuar bem por muitos anos ainda conosco. Sabe por quê? Porque ele cumpriu com o papel de homem. E Deus vai dar vida a ele, vida de abundância. Meu pai está triste, chorando hoje, mas meu pai vai se alegrar. Meu pai vai ter paz, meu pai vai ter alegria. Porque ele tem filhos para cuidar dele, para amar ele. Uma família que o ama, porque Deus nos ensinou, Deus nos deu este amor. E hoje eu profetizo este amor que está em nossa vida, em nossa família, sobre a vida de cada família que nos ouve, cada família que vai nos ouvir. Porque Deus, ele também não quer só o homem e a mulher, uma só carne. Deus quer a igreja unida, um povo unido, um só povo, em unidade, cuidando do outro, amando um ao outro. Que os irmãos tenham unidade, que os irmãos possam visitar a casa uns dos outros, respeitar uns aos outros, tirar a dureza do coração e perdoar. Muitos vão morrer amargurados porque não sabem perdoar. Só pensa em si próprio. Alguém que pensa só em si próprio, pensa muito pequeno. O mundo é muito grande. Deus fez coisas maravilhosas para nós, irmãos. Deus fez coisas grandiosas para a humanidade, para nós nos enfiarmos no mundo pequeno nosso, dentro de uma casa. Eu e a minha mulher somos uma só carne, mas temos nossos filhos, temos nossos irmãos, amigos, primos, tios, cunhados, sogros, sogras, amigos. O mundo é muito grande. Saia do seu mundo pequeno e vá para o mundo que Deus criou. Deus criou o universo, Deus criou os céus, as estrelas, tudo Deus cria para nós, tudo para a glória dele, mas tudo para nós apreciarmos a glória dele. Até as árvores dos bosques glorificam a Deus, os rios glorificam a Deus, os pássaros louvam a Deus, glorificam a Deus. Não queira ficar nesse mundo pequeno que você muitas das vezes vive ou viveu. Saia para o mundo de liberdade. Jesus nos chamou para a liberdade. Jesus, ele nos chamou para vivermos livres. Saia dessa prisão que você vive de angústia e de dor e viva uma vida plena. Irmãos, nesses dias eu tenho chorado de tristeza, de saudades da minha mãe, mas eu continuo tendo alegria por servir a Deus. Eu continuo tendo prazer de servir a Deus. Eu continuo tendo alegria e prazer de estar na casa do Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de falar do amor de Deus. Porque o amor de Deus é muito grande.
pela humanidade. Muitas pessoas ficam discutindo, muitas pessoas ficam falando mal das outras pessoas, dizendo que são pessoas de Deus, que amam a Deus. Você não conhece quem é Deus. Uma pessoa que diz que serve a Deus e vive brigando com as outras, e vive discutindo, e vive querendo o mal das outras, sinto muito lhe dizer, não vou nem pedir perdão para lhe dizer, eu vou lhe dizer, sinto muito lhe dizer, você não conhece Deus como Ele é. Você conhece a Deus de ouvir falar. Ou se você vai querer retrucar comigo e dizer que conhece, que conheceu a Deus e andar com Ele, então você tem se afastado dele, tem se esquecido de quem você conheceu. Você pode até ter conhecido a Deus, mas tem se esquecido, está com Alzheimer. Você está com Alzheimer espiritual. Você não lembra mais quem é Deus. Que Deus possa tirar todo o Alzheimer espiritual da vida daqueles que andou com Deus, que conhece a Deus e tem se afastado por causa de coisas pequenas. Porque Deus é muito grande para que nós venhamos se afastar dele por qualquer coisa. Sabe por que eu digo isso para você? Porque não teve alguém mais grande, mais poderoso do que Davi, né? O seu filho Salomão, rei poderoso. Ele disse, quando ele conhecia, Davi conhecia Deus de verdade. Ele disse, Senhor, tire tudo de mim, mas não retire de mim o teu espírito. Davi estava dizendo, tire o meu reinado, tire todas as minhas glórias, tire todas as minhas riquezas. Eu posso morrer pobre, mas não tire de mim o teu espírito, Senhor. Amém. Então, irmãos, uma só carne é isso. Você que conhece a Deus, que se separou e que pensa em casar de novo. Se você se casar de novo, case-se para não se separar mais. Case com alguém que vai conhecer os princípios de Deus, que quer conhecer os princípios de Deus. Vão andar em unidade, para que vocês vivam felizes até que a morte os separe. Porque eu e minha esposa somos uma só carne. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que está sozinho hoje, porque a minha mãe o deixou para ir para a glória. E eu quero dar um recado para todos, e especial para meu pai agora. Fica firme, meu pai, porque um dia o Senhor vai se encontrar com a minha mãe, mas enquanto estiver aqui, nós não queremos que o Senhor vá tão cedo. Que o Senhor fique conosco, porque nós não queremos sofrer tanto como já temos sofrido a falta da nossa mãe. Queremos o Senhor do nosso lado, firme e forte, como o Senhor é, trabalhador, guerreiro, valente, para que o Senhor continue nos ensinando ainda, porque o Senhor ainda tem muito para nos ensinar, porque nós precisamos aprender ainda algumas coisas com o Senhor, que como filhos, como irmãos, temos falhado ainda, mas eu creio que o Senhor não vai, né, antes que nós aprendemos tudo isso, para como os nossos irmãos venhamos estar mais unidos, e que quando o Senhor partir, coisas que minha mãe ainda não viu, que ela precisa ver, o Senhor possa chegar lá diante de Deus e dizer para ela, aquilo que você queria, eu pude ver e eu vim te contar. Amém? Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, cada amigo que está conosco, que tem estado conosco, cada irmão que tem cooperado com o reino de Deus aqui na terra, com o nosso ministério. Que Deus os abençoe grandemente. Eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito em nossas vidas. E ainda nós vamos longe. Até onde Deus nos levar, nós iremos, para a glória do Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe vocês. Compartilhe essa mensagem, essa palavra. Amém? Compartilhe com quem você conhece, com seus amigos, que eu creio que Deus vai ainda abençoar muitas vidas. E se você precisar de alguma coisa, sabe onde nos encontrar. Mande uma mensagem aí no Facebook, mande uma mensagem no WhatsApp. Nós estamos aqui para orar por vocês. Nós vamos orar por todos aqueles que estão enfermos,
Se Deus tiver que curar, Ele vai curar, como Jesus orou, né? Pedindo para Deus algo, mas Ele diz: Pai, que seja feita a Tua vontade. A vontade do nosso Pai, nosso Deus foi feita em nossas vidas, e tudo que Ele fizer nós vamos aceitar, porque às vezes nós queremos algo e não acontece, porque sempre que Deus faz é bom e é melhor do que aquilo que nós queremos. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. Um beijo no coração de todos. Vou passar para a pastora nas palavras finais para mim já dar a benção. Amém? Amém. Vamos finalizar este culto, vamos estar orando. Nossa irmã Cássia pediu aí oração pelo Dênio, que não está muito bem de saúde. Vamos estar orando por ele, orando por cada família, para que o amor do Senhor possa constrangê-los, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que possa haver unidade dentro do teu lar, dentro da tua casa, em nome de Jesus, para que o Senhor possa reinar aí na tua casa. Quero louvar a Deus também pela vida do meu esposo, meu companheiro, meu amigo, meu pastor, que me suporta nos momentos difíceis, porque eu não sou fácil de lidar, eu sou uma pessoa difícil, mas com o amor do Senhor tem nos ajudado, né? Tem nos constrangido, nos ajudado a cuidar um do outro, né? Acho que a nossa irmã Adriana Luiz também. Alexandre. Amém. Vamos estar orando pelo Luiz. Amém, queridos? Amém. Quero que E você por todos vocês, né, que estão aí, vamos orar, por seus familiares, todos que estão hospitalizados, nós vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai, diante, Pai, da Tua grandeza, Amém, Pai, Senhor. nós te louvamos, Pai, por esta palavra que o Senhor nos ensinou, Pai, nesta Amém, meu noite, Deus, em nome de Senhor. Jesus, meu Pai. Pai, nos ajude, Senhor, como casal, Senhor. Sim, Senhor. Pai, que a unidade, Pai, venha dentro dos nossos corações. Sim, meu Deus. Pai, que nós possamos, Pai, lidar com as dificuldades do Sim, casamento, Senhor, tira Pai, toda a dureza do nosso todos coração. os dias, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, ajuda, Pai, esta família, Senhor, que tem passado momentos difíceis. Sim, Senhor, em nome de Pai, Jesus. que não tem compreendido, Pai, a Tua vontade, Senhor. Amém, Senhor. Porque a Tua vontade, ela é perfeita, Senhor. Amém, O meu Senhor Deus. nos deixou instruções, ó Pai, para que nós possamos seguir, Senhor. E quando nós seguirmos a Tua vontade, certamente, Pai, o Senhor vai derramar a Sua bênção. Amém, meu Pai, Deus. porque a Tua palavra diz, ó Deus, que na unidade o Senhor libera a bênção sobre nós, ó Deus. Então eu te peço, Senhor, aqueles que têm, Senhor, se unido para fazer a Tua vontade, Amém, que a meu Tua Deus. bênção seja sobre eles. Em nome de Visita, Jesus. Pai, aqueles que se encontram enfermos. Amém, Visita, Deus. Pai, o Daniel, Pai. Amém, Visita, Senhor. Pai, vai com a Tua cura sobre ele, Pai. Amém, Estende as Jesus. Suas mãos sobre ele, Sim, Pai. Deus. Para que ele possa receber a Tua cura, Em Pai. nome de Jesus, Em nome Senhor. de Jesus. Amém, Visita meu o Deus. Luiz Alexandre, Sim, Senhor, meu Deus. que se encontra, Pai, com Covid. Assim como o Luiz, Visita meu o Pai. Humberto, Visita, Senhor. sim, Visita, sim. Pai, todos aqueles que se encontram, Como o Pai. Luiz que está com Covid, enfermos, milhares de Pai. pessoas hospitalizadas Sim, com Pai. Covid, Vai com a Senhor. Tua cura, Senhor. Visita eles nos Vai arrancando, hospitais. Pai, esse vírus, Visita Senhor. os médicos, do Pai Senhor. da nossa Os nação, enfermeiros, Pai. Deus. Curando, Senhor. Sim, meu Em Deus. nome de Jesus. Visita, meu Visita Deus. aqueles que se encontram, Pai, com câncer, ó Amém, Pai. meu Deus. Sim, Vai meu arrancando Deus. toda a raiz, Toda a Pai, raiz de enfermidades, Senhor. De Senhor, em células nome de Jesus. malignas, ó Pai. Amém, meu Em Deus. nome de Jesus. Restitui a ó saúde, Pai. meu Pai, desses irmãos, Sim, para a glória Pai. do Teu nome. Aquilo que o homem não pode fazer, Sim, que os meu médicos não Deus. podem fazer, que o Senhor possa Sim, operar, Pai. meu Deus, em nome de Jesus. Sim, meu Oh, Deus. meu Deus, aquilo que os governos não possam fazer, que o Senhor possa interferir, Senhor. Oh, meu Deus, porque a Sim, feliz é a nação Pai. cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor possa reinar em nossa nação, meu Deus. Reine em nossos lares, meu Pai. Em nome de Jesus. nome de Tira toda a dureza do coração, meu Pai, do Teu povo, Senhor. Tira, meu Deus, toda a dureza do coração, para que as famílias venham reinar em paz. Em Sim. nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Traz alegria, Pai. Traz dentro dos alegria, lares, Pai ó Deus. Amém. Para todo irmão que está assistindo agora, e Sim. para todos os seus familiares, e para todos aqueles que ainda vão assistir, meu Deus, visita o lado dele, visita a casa dele, visita o coração, tira toda a amargura, raiz de amargura, e traz a cura, traz a paz, traz a alegria. Meu Deus, arranca toda a tristeza agora do coração do meu Pai também, Senhor, e que ele possa passar a se alegrar, Senhor, na tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Jesus. Santo é o teu nome. Amém, queridos. Amém. Que Deus abençoe vocês. Ficam todos com a paz do Senhor. Que
que o seu lar seja abençoado. Em nome de Jesus. Domingo agora, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos na casa do Senhor, louvando e exaltando o nome do Senhor. Estaremos já de volta com os nossos cultos. Amém. Amém, queridos? Eu creio que Deus está no controle de tudo. Quando eu estava saindo ali do cemitério, eu olhei para o chão e eu vi uma folha seca no chão e Deus falou ao meu coração: não cai uma folha se não for minha permissão. Então tudo o que acontece nas nossas vidas só vai acontecer se o Senhor permitir. Então, se o Senhor nos permitir, domingo estaremos lá louvando e exaltando ao Senhor. Amém, queridos? Muito obrigado pela compreensão dos irmãos, pela ausência ali no culto, ali na igreja. Amém. Mas eu creio que nós ali no cemitério também louvamos ao Senhor, juntamente ali com aqueles que ali estavam, junto com os irmãos também, que participaram dessa mensagem que foi transmitida ali daquele velório. Então Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da tua vida. Entregue a Ele a sua vida hoje e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Meu abraço a todos vocês. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos pais, da minha mãe, do meu pai, do meu sogro, dos meus cunhados, dos meus irmãos, que tem sido um canal de Deus em nossas vidas. Amém. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu amado Espírito Santo esteja com todos nós. Diga comigo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos vocês. E até domingo, se Deus assim nos permitir, às 9 da manhã. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.